76. Copy System Capítulo 751. Ayorishi Shion de língua afiada. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfu.net. Não se esqueça de conferir o site. Shin agora entendia o quão acirrada era a competição entre as grandes famílias nobres do Seretei. Se o clã Shion perdesse seu principal pilar, mesmo sendo uma das grandes casas nobres, inevitavelmente entraria em declínio. Kiyotaka esperava que Shin pudesse sustentar a família. Shin não viu problema nisso. Ele tinha uma boa impressão de Kiyotaka Shion, então ajudá-lo não era grande coisa. Obrigado, Shin. Então já vou indo. Deixarei esta criança, Yorishi, aos seus cuidados. Kiyotaka Shion tossiu algumas vezes antes de falar com Shin. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de suspirar. Seu filho era uma decepção, sem talento nem força. Ele não estava em posição de herdar a liderança do clã, deixando todas as esperanças depositadas em Yorishi, que nascera com imenso poder espiritual. Dito isso, Kiyotaka Shion partiu, e a antes recatada e correta Yorishi soltou um enorme suspiro de alívio. Ufa, o vovô finalmente foi embora. Finalmente posso relaxar. Por ser vista como a última esperança da família, seu treinamento foi excepcionalmente rigoroso, forçando Yorishi a ser extremamente reservada na presença de Kiyotaka. Ei, o que você pode me ensinar? Yorishi pulou em cima da mesa, olhando para Shin com uma expressão curiosa. Shin simplesmente levantou um dedo e deu um peteleco na testa dela. Uma marca vermelha apareceu instantaneamente. De agora em diante, lembre-se de me chamar de sensei. Aí, isso doeu. Não vou te chamar de sensei. Vou contar para o meu avô que você está me intimidando. Yorishi choramingou, levando a mão à testa com lágrimas de crocodilo nos olhos. Contar para ele não vai adiantar nada, disse Shin, beliscando a pequena bochecha de Yorishi. Já que seu avô me pediu para treiná-lo, serei muito rigoroso. Espero que você consiga lidar com isso. Ao ouvir as palavras de Shin, Yorishi sentiu um arrepio de medo e instintivamente deu alguns passos para trás. Não se preocupe, você não vai se machucar durante o treinamento. Meu Kido é muito bom. E se seus ferimentos forem graves demais para sarar, eu conheço o capitão da 4ª divisão, disse Shin com um sorriso. Yorishi achou isso ainda mais assustador e recuou ainda mais, observando Shin com extrema cautela. Relaxa, eu só tô brincando. Na verdade, eu sou bem gentil com as meninas. Ao perceber que havia assustado de verdade, Shin disse, rindo, ele só estava tentando provocá-la. Oh, o que é isso? Outra criança. Shin, onde você encontrou essa? Se a Capitão Noana descobrir, você está frito. A voz um tanto preguiçosa de Shunsui Kyoraku ecoou pelo ar. Que diabos você está fazendo no quartel do meu esquadrão? Shin ergueu o olhar, lançando a Shunsui Kyoraku um olhar irritado. Para te levar para tomar um sake e curtir com mulheres, é claro, disse Shunsui, com um sorriso malicioso no rosto. Yorishi lançou um olhar de desdém para Shunsui, já que estava nisso, fez o mesmo com Shin. Aos olhos de Yorishi, Shin de repente não era melhor do que o capitão desprezível. Embora jovem, ela sabia exatamente o que significava sake e mulheres. Ao perceber o olhar de Yorishi, o olhar fulminante de Shin para Shunsui tornou-se ainda mais sombrio. Era tudo culpa daquele cara, agora ele estava sendo desprezado por Yorishi. Tenha um pouco de decência. Se você não vai pensar em si mesmo, pelo menos pense nos membros da 8ª divisão, disse Shin a Shunsui. Além disso, Shin não tinha o menor interesse na ideia de diversão de Shunsui. Ele já tinha ido com ele algumas vezes antes, e era só beber enquanto assistia a geishas cantando e dançando, bem diferente do que ele tinha imaginado. Então, ele não tinha o menor interesse. Mas, por causa disso, Shunsui e toda a 8ª divisão passaram a estar na lista negra de Hetsuo no Ana. A 4ª divisão se recusou a tratar qualquer membro da 8ª divisão, o que fez com que os membros da 8ª divisão ficassem apavorados com a possibilidade de se ferirem. Eles começaram a nutrir ressentimento pelo seu capitão, Shunsui Kyoraku. De todas as pessoas para ofender, por que você tinha que irritar a 4ª divisão? Você não sabe que nunca se mete com os médicos. Foram eles que cuidaram dos seus ferimentos. Você deve ser do clã Shion, certo? Shunsui, vendo Shin ignorá-lo, voltou sua atenção para Yorishi. Seu pervertido. Yorishi lançou um olhar de desdém para Shunsui. Em seguida,
Virou-se, como se olhar para ele pudesse sujar seus olhos. Shunsui ficou extremamente envergonhado. Você não é uma criança muito fofa, né? Eu prefiro as fofinhas. É. Sinto pena de qualquer pessoa de quem você realmente goste. Yorishi respondeu com uma língua afiada como uma lâmina. O insulto deixou Shunsui ainda mais envergonhado. Esquece. Não vou me rebaixar ao seu nível e discutir com uma criança. Shunsui não queria discutir com Yorishi. Afinal, se ganhasse, estaria intimidando uma criança. Se perdesse, seria ainda mais humilhante. A propósito, por que ela está aqui? Perguntou Shunsui a Shin. Agora eu sou a professora dela. Vou treiná-la para que ela fique mais forte, disse Shin, sem esconder nada de Shunsui. Ao ouvir isso, Shunsui ficou pensativo. Não se deixe enganar por sua aparência preguiçosa, ele era incrivelmente inteligente. Caso contrário, jamais teria se tornado capitão-comandante no futuro. Eu vejo. Eu ainda não te reconheci como meu professor, disse Yorishi a Shin, insatisfeita. Aos olhos dela, Shin não parecia nada forte. Sim, ele usava um auri de capitão, mas seu sorriso gentil e sua complexão relativamente esguia não transmitiam exatamente uma sensação de poder. Não como alguns caras que pareciam intimidantes à primeira vista. Mas, muitas vezes, as pessoas mais perigosas eram aquelas que pareciam inofensivas, como a Zen. Shin havia conhecido a Zen, que agora era apenas um membro comum da 5ª Divisão. Ele era completamente discreto, sem demonstrar qualquer indício de sua verdadeira natureza. Esta é uma oportunidade rara. Eu pago. Tem certeza de que não quer ir? Shunsui perguntou a Shin novamente. Esquece. Se você quer alguém para ir com você, vá procurar Juziro Kitaki, disse Shin, dispensado com um gesto de mão. Como é que aquele cara ia comigo? Shunsui balançou a cabeça. Juziro jamais iria com ele. Afinal, era um homem honesto que nunca iria a um lugar assim. Shunsui já o havia convidado várias vezes, mas nunca conseguira convencê-lo. Muito bem, não atrapalhe meu trabalho aqui. Parece que a 8ª Divisão está muito ociosa. Vou ter que pedir ao velho Yamamoto para lhe dar mais trabalho, disse Shin, lançando um olhar para Shunsui. Não, Shin, por favor, não arrume confusão. Eu estava errado, vou embora agora mesmo. Não vou te incomodar mais. Eu só estava tentando ser gentil, e você está me tratando como se eu estivesse tentando te arruinar. Shunsui saiu rapidamente. Copy System capítulo 752. Isso é um grande elogio vindo de mim. Observando a figura de Shunsui se afastar, Shin balançou a cabeça negativamente. Não estou tentando estragar sua diversão, estou tentando salvar sua vida. Se eu tivesse ido com você, o Noana provavelmente já estaria invadindo os portões da 8ª Divisão. Após mandar Shunsui embora, Shin voltou seu olhar para Yorishi. O que você quer? Yorishi recuou alguns passos, parecendo incrivelmente cautelosa, como se temesse o que Shin pudesse fazer com ela. Do que você está com medo? Uma criança pequena como você, sem nada a oferecer, o que você acha que eu faria? Você não tem o que é preciso para chamar minha atenção. Shin disse com um olhar de desdém. Ei, isso é uma coisa horrível de se dizer. Um cara como você nunca vai encontrar uma namorada. Yorishi ficou genuinamente irritada. Ela olhou para o próprio corpo. Claro, era reta como uma tábua, mas ainda era jovem. Com certeza não seria assim no futuro. Espere, por que ela se importava tanto? Uma figura bem desenvolvida seria apenas um fardo, certo? De certa forma, isso afetaria sua capacidade de combate, especialmente para o clã Shiwen, especializado em Akuda. Muito bem, está na hora de começarmos nosso treinamento, disse Shin para Yorishi. Como ele já havia prometido a Kiyotaka Shiwen treiná-la, Shin não faria isso por mera formalidade. Eu sei. Yorishi não recusou. Seu avô tinha um motivo para tê-la enviado para lá. Embora inicialmente tivesse duvidado da força de Shin, após refletir um pouco, ela deixou de acreditar que ele fosse fraco. Se fosse, seu avô jamais a teria enviado para lá. Vamos começar com o seu condicionamento físico. Shin começou a criar um plano de treinamento para Yorishi e, ao mesmo tempo, estudava o Shunko do clã Shioi, que Yotaka o havia dado especificamente a ele, então não havia como ele não aprendê-lo. Era uma técnica de combate que combinava Kido e Akuda. Mas Shin se lembrou de que essa era uma técnica que Yorishi havia inventado.
porque o clã Xion já possuía. Ele não conseguia entender, então decidiu descartá-la. Embora conhecesse a técnica, praticá-la ainda era um pouco difícil. Mas para Shin, aprendê-la não foi complicado. O Jutsu Clone das Sombras era perfeito para aprender qualquer técnica. O que você acha da técnica do meu clã? Perguntou Yoruichi a Shin com um toque de orgulho. Não está ruim, disse Shin, dando uma avaliação razoável, o que deixou Yoruichi um pouco insatisfeita. Só isso? Você acha que não é tão ruim assim? O que mais? Isso é um grande elogio vindo de mim. No fundo, é apenas uma técnica para liberar poder espiritual de forma explosiva. Após estudá-la minuciosamente, Shin falou. Ele mesmo poderia criar uma técnica semelhante. Você é tão irritante, disse Yoruichi, arranhando o braço de Shin como um gatinho para extravasar sua frustração. Não se esqueça, agora eu sou seu professor. Você não tem medo de que eu me vingue? Perguntou Shin a Yoruichi em tom de brincadeira. Você não faria isso, faria? Yoruichi recuou, olhando para Shin com certo receio. Embora fosse bonito, aos olhos dela, ele era incrivelmente irritante. Estou brincando. Não sou tão mesquinho assim. Eu não intimidaria uma criança. Shin deu um tapinha na cabecinha de Yoruichi. Embora às vezes pudesse ser um malandro, ele jamais intimidaria Yoruichi. Mesmo que você diga que não vai me intimidar, eu não acredito de verdade. Yoruichi olhou para Shin, com os olhos cheios de suspeita. Muito bem, vamos treinar. Este costumava ser meu horário de descanso, e agora estou desperdiçando com você. Shin mandou Yoruichi treinar. Ela precisava absorver partículas espirituais para aumentar sua pressão espiritual, mas como ainda era jovem, ele não a pressionaria muito nesse aspecto. Conforme Yoruichi crescia, sua pressão espiritual naturalmente aumentaria. O talento de Yoruichi era realmente muito bom, mesmo para os padrões de Shin. Especialmente seu talento em Akuda, e seu talento em Shunpo também era extremamente alto. Mas quanto ao seu talento com a espada, Shin achou melhor não mencionar. Era realmente terrível, como tentar esculpir um pedaço de madeira podre. Quanto ao Kido, Shin não o havia testado. Afinal, com a pressão espiritual que sentia no momento, ela não conseguia liberar nenhum Kido poderoso. Num piscar de olhos, 10 anos se passaram. Nesses 10 anos, Shin teve a tarefa adicional de treinar Yoruichi, o que foi um verdadeiro tormento. Isso consumiu tanto do seu tempo que ele mal tinha tempo para visitar a 4ª divisão. Finalmente te enviando para a academia Shino. Terei muito mais tempo livre agora, disse Shin com um sorriso. Yoruichi Shione não era mais a garotinha de outrora, ela havia se transformado em uma jovem mulher. E embora sua pele fosse escura, ela era uma verdadeira beleza. Shin, no entanto, já havia se tornado imune a mulheres bonitas. Não sabia que você estava tão cansado de mim, disse Yoruichi, lançando um olhar para Shin com um toque de irritação. Que bom que você já sabe. Não me incomode mais. Eu já te ensinei tudo o que podia. Shin tomou um gole de chá e, em seguida, fez um gesto na direção de Yoruichi. Você está me tratando como uma serva, disse Yoruichi enquanto servia chá para Shin, lançando-lhe um olhar irritado. Eu me esforcei muito para te ensinar. Deixar você me servir uma xícara de chá e não deveria ser pedir demais, certo? Shin deu de ombros. Mesmo indo para a academia Shino, eu ainda voltarei. Depois de dizer isso, Yoruichi saiu agilmente. Ufa, acho que vou para a 4ª divisão. Shin pousou a xícara de chá e dirigiu-se à 4ª divisão. O Seireitei da época era realmente entediante, não havia guerras. Talvez outros também apreciassem essa paz, mas Shin desejava que algo interessante acontecesse. Bom dia, Capitão Shin. Assim que chegou à 4ª divisão, Shin foi recebido por muitas pessoas. Ele sorriu. Realmente havia muitas garotas na 4ª divisão. Entre os 13 esquadrões, a 4ª divisão era a que tinha o maior número de mulheres. Muitas Shinigamis que não gostavam de lutar naturalmente se juntaram à 4ª divisão. Ele sorriu e cumprimentou cada Shinigami. Claro, a única razão pela qual ele fez isso foi porque todos eram bonitos. Se fossem todos homens, Shin não teria se incomodado. Você não vem aqui há muito tempo. Assim que Shin empurrou a porta e entrou no escritório de Retsuo Nohana, ela olhou para ele. Embora o Nohana não demonstrasse isso de forma muito óbvia, Shin ainda conseguia sentir um leve ressentimento da parte dela. Bem,
Eu estava ocupado treinando a Yorishi, então não tive muito tempo. Shin não estava dando desculpas, ele estava realmente muito envolvido com aquela pequena e selvagem Yorishi e não tinha tempo. Copy System Capítulo 753 O cheiro de uma briga de gatas com licença, disse Yorishi Shioen, parando um membro da 4ª divisão no meio do quartel. O capitão Shin Uzumaki está por perto. Ah, o capitão Shin não está aqui, respondeu a jovem, com os olhos inquietos. O olhar de Yorishi se tornou mais penetrante. Você é uma péssima mentirosa. Dá para ver na sua cara. Consigo sentir o cheiro daquele idiota a quilômetros de distância. Ele com certeza está lá dentro, disse Yorishi, bufando, passando por ela e seguindo para o interior do quartel. Devo impedi-la? Pensou o membro do esquadrão, hesitando por um momento antes de desistir. Além disso, não é como se eu pudesse impedi-la de qualquer maneira. Então você está aqui. Yorishi empurrou a porta do escritório do capitão e entrou, seus olhos pousando em Shin, que conversava casualmente com a capitã Retsuo Nohana. Sua expressão se fechou instantaneamente. Pensei que você já tivesse ido embora. O que está fazendo aqui? Perguntou Shin, virando-se para encará-la. Ele havia esperado Yorishi sair antes de ir ver o Nohana, mas, de alguma forma, ela o havia encontrado. Se eu não tivesse voltado, como saberia que você estava dando umas escapadas para matar a aula? Retrucou Yorishi com um resmungo frio. Como futura chefe do nobre clã Shioen, você não acha que está sendo um pouco rude? Disse o Nohana, estreitando os olhos enquanto olhava para Yorishi. Sério? Não me sinto nem um pouco mal educada. Yorishi encarou Nohana, completamente impassível. Ela não fazia ideia de quão formidável Nohana realmente era. A capitã da 4ª divisão não desembainhava sua espada há muito tempo. Pouquíssimos na Soul Society ainda se lembravam do poder do primeiro Kenpachi. Shin, sua aluna parece um pouco indisciplinada. Gostaria que eu a ajudasse a se disciplinar? Sugeriu Nohana, com uma voz enganosamente doce. Eu não sou aluna dele, e nunca o reconheci como meu professor. E certamente não preciso do capitão do esquadrão médico para me ensinar nada, retrucou Yorishi, enfatizando a palavra médico. Em sua mente, o capitão de um esquadrão de cura não poderia ser tão forte assim. Melhor não falar disso, capitão Nohana. Ela não tem o menor talento com uma espada, disse Shin, balançando a cabeça. Ele viu o sorriso gentil no rosto de Nohana, mas seus olhos tinham um brilho gélido. Se ele deixasse o Nohana treiná-la, Yorishi provavelmente acabaria com uma vaga permanente na 4ª divisão. Ele a estava salvando de um mundo de sofrimento. Por que você está aqui? Perguntou Shin, voltando-se para Yorishi. Eu cheguei amanhã. O que será amanhã? Perguntou Shin, confuso. Meu primeiro dia na academia Sino, é claro. Você precisa vir comigo, declarou Yorishi. Você precisa que eu a acompanhe até a academia? Shin olhou de um jeito estranho. Ela não era mais uma criança. Na verdade, a habilidade de Yorishi já superava a da maioria dos alunos da academia. Mas sua família insistiu que ela frequentasse os estudos, um gesto de respeito ao capitão comandante Yamamoto, fundador da instituição. Era uma formalidade, uma credencial. Além disso, graduar-se na academia era um pré-requisito para ingressar no Gotei 13, uma regra que até mesmo os grandes clãs nobres tinham que seguir. Ninguém queria ficar em maus lençóis com Yamamoto. Mas o pedido de Yorishi para que Shin acompanhasse era apenas uma desculpa. Ela simplesmente queria encontrá-lo, mas seu orgulho não a deixava admitir. Então, você vai fazer isso? Perguntou Yorishi. Se não fizer, farei da sua vida um inferno. Agora você está me ameaçando. Se eu não tivesse medo de te fazer chorar, eu te daria um tapa agora mesmo. Shin deu um tapinha brincalhão na cabeça dela e assentiu. Não era um pedido difícil. Shin, você não prometeu treinar comigo amanhã? A pergunta repentina de Nohana fez Shin congelar. A expressão de Yorishi mudou instantaneamente. Shin ficou sem palavras. Ele não havia feito tal promessa. Fazia muito tempo que não treinava com Nohana. Ela havia se acalmado consideravelmente, perdendo sua sede insaciável por batalhas. Era quase outra pessoa agora. Se ele não tivesse conhecido a antiga Nohana, teria pensado que ela não passava de uma alma gentil. O treino pode ser remarcado, mas meu primeiro dia de aula só acontece uma vez. Yorishi retrucou, lançando um olhar fulminante para o Nohana.
Essa mulher estava ficando cada vez mais irritante. Lembrei-me agora que tenho um assunto urgente para tratar na segunda divisão. Até mais. Shin sentiu a tensão no ar, uma clássica briga de namorados prestes a começar. Hora de vazar. Ele imediatamente ativou Yomotsu Irasaki e desapareceu, deixando as duas mulheres se encarando. Com a partida de Shin, Yorishi e Unohana ficaram em um silêncio tenso. Finalmente, Yorishi soltou um seco, virou-se nos calcanhares e saiu. Não havia motivo para ficar agora que Shin tinha ido embora. Unohana observou a partir, com os olhos semicerrados em pensamento. Era evidente que Yorishi tinha sentimentos por Shin. Depois de 10 anos sob sua tutela, era natural. Ela não via Yorishi como uma grande ameaça, mas era sempre prudente ser cautelosa. Nunca se podia ter certeza com garotinhas e seus planos. Com um último olhar pensativo, Unohana voltou sua atenção para o trabalho. Ao contrário de Shin, ela era uma capitã diligente que levava seus deveres a sério. Shin, por outro lado, estava perfeitamente satisfeito em deixar tudo a cargo de sua tenente e relaxar com uma xícara de chá. Copie System capítulo 754. Eu não tenho coragem de destruir seus sonhos na manhã seguinte. Shin entrou no quarto de Yorishi com um suspiro resignado. Vai passar o dia dormindo, preguiçoso. Esqueceu alguma coisa importante? Perguntou ele, com a voz carregada de desesperação. Aff, você faz muito barulho. Uma garota não pode dormir um pouco. Yorishi resmungou, pegando um travesseiro e atirando nele. Que atrevida, não é? Tudo bem, não vou te incomodar. Mas você vai se atrasar para o seu primeiro dia na academia. Dito isso, Shin se virou e saiu. A palavra atrasada finalmente fez sentido para ele, e Yorishi se levantou da cama num pulo. É mesmo, quase me esqueci. Se o vovô descobrir que eu faltei no primeiro dia, ele me mata. Seu sono desapareceu num instante. Então, um detalhe crucial a atingiu como um soco no estômago. Eu durmo nua. Isso significa que Shin acabou de ver tudo. De jeito nenhum, isso é uma perda total. Vou fazê-lo pagar. Ela decidiu, vestindo-se rapidamente e saindo furiosa para encontrar Shin. Ei! Você viu alguma coisa que não devia ter visto? Perguntou ela, batendo as mãos na mesa onde Shin estava sentado. Não. Meus olhos deviam estar em uma pausa para o café. O que havia para ver? Perguntou Shin, fingindo-se de desentendido. Ao ver sua fingida inocência, Yorishi cerrou os dentes, seu corpo tremendo de raiva. Não me interessa. Você viu tudo, então o que vai fazer a respeito? O quê? Você quer que eu assuma a responsabilidade por você? Nem pense nisso, disse Shin, revirando os olhos. Nem em seus sonhos. Mesmo que você me implorasse, eu não deixaria, ela retrucou com uma risada fria. Ótimo. Por um instante, você me deixou preocupado. Pensei que você fosse colocar a culpa em mim. Que bom que isso se resolveu. Shin soltou um suspiro exagerado de alívio, o que só deixou Yorishi ainda mais furiosa. Se eu conseguisse te acertar um soco, você estaria no chão agora mesmo. Você sabe disso, não é? Ela cerrou os punhos, desejando poder apagar aquele olhar presunçoso do rosto dele. Mas ela já havia tentado emboscá-lo diversas vezes, com aqui da observação dele, que praticamente lhe permitia ver o futuro, era impossível. Você não vai para a academia? Você realmente não está preocupado em se atrasar? Shin lembrou. Você vai me levar. Yorishi agarrou o braço dele. Eu? Você é uma mulher adulta e quer que eu a leve para a escola? Não tem medo de ser motivo de riso? Perguntou Shin, olhando-a de cima a baixo. Por que eu faria isso? Quero ver quem se atreve a rir de mim. Se alguém fizer, vou lhes dar uma lição que jamais esquecerão. Yorishi estalou os nós dos dedos com um sorriso. Ela era conhecida por seu temperamento explosivo. Vejo que você não está ocupado. Então, você vem ou não? Se não vier, não me culpe por contar ao vovô que você se aproveitou de mim, ela ameaçou. Ei, cuidado com o que você diz. Quando foi que eu me aproveitei de você? Além disso, você não tem nada para eu me aproveitar, não é? Os olhos de Shin percorreram-na da cabeça aos pés, com um leve desdém no rosto que fez a expressão de Yorishi escurecer. Claro, como sua pele já era escura, Shin não conseguiu perceber. Espere só. Talvez eu não seja a pessoa certa para você agora, mas isso não será assim para sempre.
Yorishi estava convencida de que, com a personalidade preguiçosa de Shin, era apenas uma questão de tempo até que ela o superasse. Ela mal sabia que a preguiça de Shin vinha do fato de ele já ser invencível. Em toda a Soul Society, quem poderia derrotá-lo? Vendo sua ambição, não tenho coragem de destruir seus sonhos. Shin deu um tapinha no ombro dela, o que só a irritou ainda mais. Ela não suportava como ele sempre agia como se fosse muito mais forte, mesmo sendo. Ela ainda acreditava que os capitães mais velhos eram os verdadeiramente poderosos, sem perceber que alguns dos capitães mais experientes do Gotei 13 eram, na verdade, bem fracos. Vamos, ou vamos nos atrasar muito, disse Yorishi, pegando em sua mão e puxando em direção à academia. A propósito, ouvi dizer que você passou muito tempo na academia. Como é lá? Perguntou ela, curiosa. Para alguém como você, provavelmente será entediante, respondeu Shin. Se for tão chato assim, nem quero ir. Ugh, não sei por que o vovô está me obrigando a fazer isso. Yorishi suspirou. Parecia uma completa perda de tempo. Na verdade, acho que você deveria valorizar este momento. Você pode não ter outra chance no futuro. As palavras de Shin fizeram Yorishi olhar para ele confusa. Shin não explicou. Como ele poderia lhe dizer que seu avô não tinha muito tempo de vida? Era melhor não dizer nada. Ao ver Shin ficar em silêncio, Yorishi fez beicinho. Ele sempre fora tão misterioso. Ela sabia que ele tinha segredos, segredos que o Noana provavelmente conhecia, mas ela não. Copie System capítulo 755. O Noana Retsu está em pé de guerra. Shin ergueu Yorishi no ar, com um sorriso frio nos lábios. Explique-se. Se você não me der uma razão válida, vou lhe dar uma lição aqui agora. Você pode me colocar no chão primeiro? Eu juro que não queria te chutar. Será que ainda dá tempo de pedir desculpas? Yorishi se sentiu completamente mortificada. Aquilo não era o quartel da 2ª Divisão, onde ninguém se importaria. Os membros do seu esquadrão estavam acostumados com as suas travessuras. Mas agora estavam em público, com inúmeros olhares sobre eles. O constrangimento era palpável. Você não fez por mal? Tudo bem, vou deixar você salvar as suas aparências. Shin a colocou no chão. Espere só. Pensou Yorishi, encarando as costas de Shin. Quando eu for mais forte que você, você também vai provar disso. Claro, isso era apenas um monólogo interno. Ela não ousaria dizer em voz alta. Se dissesse, Shin sem dúvida presentearia com o abraço carinhoso de seu punho de ferro. Não consigo ler sua mente, mas sei que você está tramando algo contra mim, disse Shin, olhando para ela. Espere, você consegue mesmo ler mentes? Os olhos de Yorishi brilharam de curiosidade. Claro. Quer experimentar? Perguntou Shin. Ele não estava blefando. Ele realmente conseguia fazer isso. Em certo nível, o Haki da observação podia ser usado para sentir os pensamentos dos outros, semelhante à voz de todas as coisas, embora não tão avançado. Acho que vou passar. Embora Yorishi não acreditasse nele, ela não estava disposta a correr o risco. Se fosse blefe, não haveria problema. Mas se fosse verdade, todos os seus pensamentos íntimos seriam expostos. Isso era um não definitivo. Traço. Logo chegaram à academia Shino. Shin deixou Yorishi, mas não foi embora imediatamente, dedicando um momento para observar o local. Pouca coisa havia mudado desde a última vez que estivera ali, continuava o mesmo lugar de sempre. Você está mesmo em todo lugar, não é, Kyoraku Shunsui? De repente, Shin avistou uma figura familiar agachada por perto, avaliando os alunos, com especial atenção às alunas. Ao ouvir seu nome, Kyoraku Shunsui ergueu os olhos. Vestido com um kimono rosa extravagante, ele esboçou um sorriso e acenou para Shin. O que você está fazendo aqui? Kyoraku ficou igualmente perplexo ao ver Shin na academia Shino. Estou aqui para prender pervertidos assustadores como você, disse Shin, lançando um olhar de soslaio para Kyoraku. Não me interpretem mal. Estou recrutando novos membros para a 8ª Divisão. Kyoraku se defendeu rapidamente, não querendo que sua reputação fosse arruinada. Pare com essa atuação. Eu sei exatamente como você é. Você está aqui para bajular as estudantes, não é? Eu não sou tão leviano. Eu jamais faria algo assim, disse Kyoraku, balançando a cabeça. Na realidade, Kyoraku era só conversa e nenhuma ação.
Ele era, em essência, só latido e nenhuma mordida. Estou aqui mesmo para recrutar novos membros. A 8ª divisão perdeu muita gente boa, disse Kyoraku, com um sorriso dando lugar a uma expressão mais sombria. Shin sabia que isso era verdade. A 8ª divisão era responsável pela coleta de informações e havia sofrido pesadas baixas durante uma missão recente para investigar o Eco-Mundo. Então, você já encontrou alguém? Shin deu uma risada fria. Recrutar alunos agachado na beira da estrada? Improvável. Se estivesse falando sério, estaria de olho na turma de formandos. Aparentemente flagrado, Kyoraku apenas deu risada e ajeitou um chapéu de palha na cabeça. Vamos lá, já que nos encontramos, vamos tomar um drink. Eu pago. Kyoraku estava tentando comprar seu silêncio para impedir que a história de que ele observava as estudantes de forma assustadora se espalhasse por todo o Sereitei. Não seria apenas sua própria reputação que estaria em jogo, toda a 8ª divisão seria desonrada. Já que você está pagando, não posso recusar, disse Shin com um sorriso. Ao ver aquele sorriso, Kyoraku sentiu uma pontada de dor pela sua carteira. Shin era notoriamente um comilão. Traço. É aqui que você vai me oferecer bebidas e jantar? Shin encarou a casa noturna à sua frente. Parecia que Kyoraku estava lhe oferecendo uma noite na cidade. Isso mesmo. Um pouco de relaxamento, disse Kyoraku com um sorriso. Shin o seguiu para dentro. Não era a primeira vez que ele estava ali. O lugar não era tão decadente quanto parecia. Era basicamente um espetáculo de música e dança, com os artistas usando roupas um pouco mais reveladoras. Caso contrário, jamais seria permitido funcionar no Sereitei. Parece que você está mesmo disposto a gastar uma fortuna. Shin lançou um sorriso para Kyoraku. Os preços aqui eram ainda mais altos. Tem paciência comigo, Shin. Ainda preciso juntar dinheiro para o meu casamento, implorou Kyoraku. Você nem sequer tem esposa. Que fundo para casamento você está juntando? Shin olhou para o velho solteirão com desdém. Você está me menosprezando abertamente. Isso é demais, disse Kyoraku, fingindo-se ofendido. Boou! Que diabos foi isso? Enquanto Shin e Kyoraku bebiam, uma forte explosão vinda de fora sacudiu a área. Shin sentiu uma pressão espiritual familiar e sua expressão mudou. Ele imediatamente usou Yomotsu Irazaki e desapareceu, deixando um Kyoraku atônito para trás. Onde está Shin? O Noana Retsu entrou. Depois de vasculhar a sala e não o encontrar, ela se virou para Kyoraku, que ainda estava atônito. O coração de Kyoraku estava acelerado. No momento em que viu o Noana, ele soube que estava em apuros. Shin. Não tem nenhum Shin aqui. Sou só eu, disse Kyoraku rapidamente. Não era que Kyoraku estivesse sendo nobre, ele estava tentando se salvar. Se ele dedurasse Shin, Shin provavelmente ficaria bem, mas ele estaria acabado. O Noana talvez não encostasse o dedo em Shin, mas não hesitaria em fazê-lo. Se ele não quisesse ser eliminado, precisava dar um jeito de se safar dessa. Ao mesmo tempo, Kyoraku estava perplexo. Como Noana descobriu tão rápido? Suas informações eram assustadoramente rápidas. O Noana estreitou os olhos para Kyoraku. Mesmo que ele afirmasse estar sozinho, ela já havia recebido informações concretas. Não era apenas Kyoraku que tinha vindo até ali, Shin estava com ele. Um membro da 4ª divisão os tinha visto e relatado tudo diretamente a ela. Foi por isso que ela pareceu furiosa. Foi apenas uma coincidência, e um grande azar para Shin e Kyoraku. Copie System capítulo 756. Que bom ver que você ainda está respirando, Kyoraku. Que bom ver que você ainda está respirando. Agora posso descansar em paz. Shin entrou no quartel da 8ª divisão com uma cesta de frutas para visitar Kyoraku Shunsui, que estava envolto em bandagens da cabeça aos pés. O Kitaki Juzuru também estava lá, cuidando dele. Você está aqui para rir da minha desgraça. Eu quase morri, seu desgraçado, e você está aqui curtindo o espetáculo. Kyoraku encarou Shin, genuinamente à beira da morte. Ele teve sorte de estar vivo. A culpa é sua. Foi você quem me levou até lá. Eu nem sequer acertei as contas com você ainda, disse Shin, puxando uma cadeira e sentando-se. Como você pode ser tão cruel? Você sequer é humano. Kyoraku encarou Shin. Se não estivesse tão gravemente ferido por Noana, ele certamente teria lutado com Shin até a morte.
A propósito, como é que você está completamente bem? Kyoraku olhou para Shin, que não tinha um único arranhão, nem mesmo um rasgo em suas roupas, e sentiu-se ainda mais irritado. O que você acha que pode me acontecer? Shin disse com uma risadinha discreta. Embora Onohana tivesse espancado Kyoraku até deixá-lo em frangalhos, ela não havia encostado um dedo em Shin. Quanto mais penso nisso, mais irritado fico. Kyoraku, acho que o que Shin disse antes estava certo. Se você não o tivesse levado para aquele lugar, isso não teria acontecido. Lembro-me de que a capitã Onohana já o havia avisado, não é? O Kitaki disse para Kyoraku. O que o Kitaki disse fez a expressão de Kyoraku se endurecer, mas era verdade. Kyoraku havia traído isso para si mesmo. Shin, vendo-me tão gravemente ferido, você não vai dizer nada? Kyoraku ainda não estava satisfeito, principalmente devido ao contraste entre ele e Shin, que saiu completamente ileso. Eu não vim te visitar. Até trouxe frutas. Você não está agradecido? Gratidão, Maova. Ouvi dizer que você conhece Kido de cura. Depressa, me cure, disse Kyoraku, praticamente cuspindo sangue. Ele não tinha escolha. A quarta divisão não o trataria. Onohana havia dado a ordem. Ele foi enviado para a quarta divisão, apenas para ser levado de volta imediatamente. Não tem problema, mas você vai ter que pagar, disse Shin a Kyoraku com um sorriso. Dinheiro era necessário até mesmo no Seireitei, e embora o salário de um capitão não fosse baixo, também não era exatamente alto. Portanto, se houvesse uma chance de ganhar um dinheiro extra, Shin não a recusaria. Você tem muita audácia. Não se lembra porque eu me machuquei em primeiro lugar? E ainda tem a coragem de me pedir dinheiro? Kyoraku se levantou de repente, furioso, mas o movimento agravou seus ferimentos, e ele imediatamente se deitou novamente. Não diga isso. Você pode ter apanhado, mas pelo menos se livrou de pagar a conta de ontem, não é? Como Onohana invadiu o local, Kyoraku conseguiu escapar sem pagar. Você chama isso de vitória? Provavelmente vão me colocar na lista negra. Talvez eu nunca mais consiga voltar. Embora tivesse economizado algum dinheiro, talvez não conseguisse voltar no futuro. Pensando bem, a perda foi bastante significativa. Acho que você deveria ver o lado bom. Você vai economizar muito dinheiro no futuro, disse Shin, dando um tapinha no ombro de Kyoraku. Você pode ter mais cuidado. Você está tocando nas minhas feridas. Kyoraku disse a Shin com os dentes cerrados. Oh, minhas desculpas. Shin então usou Kido de cura para restaurar os ferimentos de Kyoraku, não a técnica da palma mística, mas Kido. Shin aprendeu Kido de cura com Onohana Hetsu, que certa vez buscou orientação sobre o assunto com Tenjiro Kirinji. Eu não esperava que você fosse tão habilidoso em curar Kido, Shin. Realmente não sei como você encontra tempo para aprender tantas coisas diferentes. Kyoraku não conseguiu se conter e disse. É provavelmente isso que eles chamam de talento, disse Shin com um sorriso, nada modesto. Você não pode ser um pouco humilde. Eu também sou um gênio, disse Kyoraku com certo orgulho. E, para ser justo, ele realmente era um gênio. Vendo que vocês estão bem, posso ficar tranquilo. Tenho outras coisas para fazer, então não vou interromper vocês dois. Shin lançou um olhar para Kyoraku e o Kitaki, depois se virou para sair. Ei, o que você quer dizer com isso? Kyoraku gritou atrás de Shin. Parece que terei que manter distância de você de agora em diante, disse o Kitaki, lançando um olhar para Kyoraku. Um dos motivos era evitar mal-entendidos, mas esse não era o principal. O motivo mais importante era evitar indispor-se com o Capitão Onohana. Se os membros da sua 13ª divisão fossem proibidos de receber tratamento na 4ª divisão, seria um desastre. Depois disso, o Kitaki também partiu, deixando um Kyoraku com uma aparência miserável para trás. Embora Shin o tivesse curado com Kido, Kyoraku ainda precisava de alguns dias para se recuperar completamente. Shin retornou ao quartel da 2ª divisão e viu Yorishi, que acabara de voltar. Além de Yorishi, Onohana Hetsu também estava lá. Por que ela também está aqui? Perguntou Yorishi a Shin. Eu é que deveria estar te perguntando isso. Você não vai para casa, então por que está aqui? Perguntou Shin, olhando para Yorishi. Ela realmente considerava a 2ª divisão como sua casa. Ela não voltaria para sua própria casa, mas viria para cá.
Foi meu avô quem me disse para vir, disse Yorishi a Shin. Dessa vez, Yorishi não estava mentindo. Realmente foi o avô dela quem lhe disse para vir. Se você pode estar aqui, por que eu não posso? Disse Unohana fracamente. Unohana realmente considerava Yorishi um estorvo, uma garota incômoda. Se isso tivesse acontecido no passado, com seu antigo temperamento, ela provavelmente teria usado sua espada para expulsar Yorishi. Shin, terminei sua papelada, disse Unohana para Shin. É mesmo? Então, obrigado, Retsu, disse Shin com um sorriso para Unohana. Ele realmente precisava agradecê-la por isso. Afinal, Shin tinha uma aversão psicológica a lidar com papelada. Você, capitã da 4ª divisão, veio até a 2ª divisão para tratar de assuntos burocráticos. Isso não vai causar nenhum problema. Yorishi olhou para Unohana com suspeita. Não subestime os adultos, pequena, disse Unohana, dando um tapinha na cabeça de Yorishi com os olhos semicerrados. O rosto de Yorishi imediatamente demonstrou irritação. Ela odiava quando as pessoas a tratavam como uma criança que não tinha crescido. Além disso, Yorishi já tinha 16 anos. Ela não se considerava mais uma criança. Como está Kyoraku Shunsui? Unohana perguntou a Shin. Acho que você deveria conhecer a situação dele melhor do que eu. Ao ouvir a pergunta de Unohana, Shin não pôde deixar de responder. Afinal, fora Unohana quem o havia espancado, então ela naturalmente sabia o que era melhor. Copy System capítulo 757. Eu nunca imaginei que você fosse esse tipo de pessoa ao ouvir as palavras de Shin. Yashiro Unohana esboçou um leve sorriso. Agi com cautela. Seus ferimentos não foram leves, mas certamente não foram fatais. Embora raramente lutasse hoje em dia, Unohana ainda sabia como se conter, pelo menos o suficiente para garantir que Shunsui Kyoraku não acabasse morto. O que está acontecendo? Perguntou Yorishi Shioen, completamente alheio ao que Shin e Unohana estavam discutindo. Yorishi conhecia o homem de quem estavam falando, Shunsui Kyoraku, mas não tinha muita afeição por ele. Não é nada. Shin lançou um olhar curioso para Yorishi, mas não tinha a intenção de dar explicações. Seria um incômodo entrar em detalhes. Mais importante ainda, isso poderia manchar sua imagem, e, aos olhos de Shin, sua imagem era tudo. E se as pessoas começassem a pensar que ele era o tipo de cara que frequentava aqueles lugares? Se a Yorishi descobrisse e começasse a espalhar boatos, a reputação dele iria por água abaixo. Talvez eu devesse contar a ela. Unohana sugeriu de repente, virando-se para Yorishi. Calma aí, você não precisa contar tudo para ela, Shin interrompeu rapidamente. Se Unohana contasse tudo, o pouco de dignidade que lhe restava desapareceria completamente. Se você preferia que eu não fizesse isso, Shin, então por que você foi com Shunsui Kyoraku em primeiro lugar? Perguntou Unohana, com o sorriso inabalável. Apesar do sorriso, Shin quase conseguia sentir uma aura sombria e gélida emanando dela. Era genuinamente aterrorizante. Ai, acho que posso explicar. Após pigarrear 2 vezes, Shin começou sua defesa. Não foi ideia minha. Shunsui Kyoraku insistiu, e teria sido rude recusar, então eu simplesmente concordei. Mais uma vez, Shin entregou Shunsui. Se o homem descobrisse, provavelmente ficaria furioso. Insistiu, seria falta de educação recusar. Se você não quisesse ir, Shin, teria recusado, não importa o quanto ele insistisse, não é? Unohana soltou uma risadinha fria. Qual era o sentido de negar agora? Você pode me dizer o que aconteceu? Yorishi perguntou a Unohana. Ela não teria perguntado se não estivesse morrendo de curiosidade para saber. Afinal, na mente de Yorishi, ela e Unohana eram inimigas naquele momento. Ela considerava Unohana a sua rival, embora por razões que ela mesma não conseguia articular muito bem. Unohana sorriu e contou toda a história para Yorishi, por razões que só ela conhecia. TSC. Nunca imaginei que você fosse esse tipo de pessoa. Frequentando lugares assim. Você deveria ter vergonha. Yorishi olhou para Shin com desdém. Desde quando você tem o direito de me julgar? Venha cá. Shin caminhou até Yorishi, a ergueu sem esforço e a carregou em direção a um quarto próximo. Ei, o que você está fazendo? Me solta. Yorishi gritou, debatendo-se em seu aperto, mas estava impotente para se libertar. Unohana observou com uma leve carranca,
Depois o seguiu até o quarto para ver Shin disciplinar Yorishi. Maldito! Espere só até eu ter uma chance, não vou te deixar escapar! Gritou Yorishi. Levar umas palmadas. Era humilhação suprema. E para piorar a situação, o Noana tinha visto tudo. Ver sua rival testemunhar um momento tão humilhante fez com que Yorishi quisesse se enfiar num buraco e morrer. Sinta-se à vontade para me ameaçar quando tiver essa oportunidade. Embora eu duvide que isso aconteça algum dia. Shin disse a Yorishi calmamente. Yorishi bufou friamente e saiu bufando. Mas, poucos instantes depois, Shin a viu entrar novamente. O que ela estaria aprontando agora? Você se esqueceu de alguma coisa? Perguntou Shin. Vou ficar aqui para descansar. Depois de lançar um olhar irritado para Shin, ela explicou. Yorishi não tinha a intenção de ir para casa, ela só ouviria uma bronca da família. Permanecer na segunda divisão não era uma má alternativa. Além disso, considerando que o Noana não demonstrava intenção de sair, certamente ela também não iria a lugar nenhum. Faça como quiser. Shin não se importou. Sentou-se e tomou seu chá tranquilamente. Capitão, você tem uma missão urgente. Enquanto Shin saboreava seu chá, um membro da segunda divisão bateu na porta e entrou na sala. Que missão? Shin pegou a carta do Shinigami e a leu. Isso não parece ser um trabalho para a segunda divisão. A missão era investigar o aparecimento de Menos Grande no mundo dos vivos. Isso não deveria ter nada a ver com a segunda divisão. Bem, ouvi dizer que o capitão da 8ª divisão ficou gravemente ferido, então a missão foi passada para nós. O ceifador de almas explicou. Embora Shin não estivesse particularmente interessado na missão designada pelo capitão comandante, decidiu que poderia dar uma olhada. Muito bem, pode ir. Shin dispensou o homem e colocou o arquivo da missão sobre a mesa. Uma missão para investigar Menos Grande no mundo dos vivos. Não deve ser muito perigoso, certo? Yorishi perguntou após dar uma olhada rápida no arquivo. Você não deveria estar torcendo para que eu me meta em encrenca. Shin lançou um olhar para Yorishi. Ele não a tinha acabado de disciplinar? Ela não deveria odiá-lo agora. Você está pensando demais. Afinal, ainda preciso que você me ensine. Se algo acontecesse com você, de quem eu aprenderia? Disse Yorishi, revirando os olhos. Então é só isso? E eu que pensava que você estava preocupado comigo. Shin suspirou, desapontado. Só não se deixe matar. Chame reforços se tiver problemas, disse Yorishi a Shin. Mas, ao contrário da preocupada Yorishi, o Noana não estava nem um pouco apreensiva. Ela sabia exatamente o quão poderoso Shin era. Mesmo que toda Seireitei, toda Soul Society, fosse destruída, Shin provavelmente não correria nenhum perigo. Volto logo, disse o Noana a Shin. Ela não estava preocupada com o perigo que ele pudesse enfrentar, mas havia uma chance de ele permanecer no mundo dos vivos. Isso não estava descartado. Não se preocupe, voltarei assim que terminar. Shin não tinha interesse no atual mundo dos vivos. Para ele, ainda estava em sua era antiga, completamente entediante. Copie-se isto em capítulo 758. Não é uma má ideia. Shin atravessou o Senkaemon e chegou ao mundo dos vivos. Ele viera sozinho, sem nenhum dos membros de seu esquadrão. Era uma missão relacionada a Menos Grande, não ao Los comuns. Levar os membros de seu esquadrão teria sido inútil. A maioria deles nem sequer havia alcançado o Shikai, e suas habilidades em Kido se limitavam a alguns feitiços de baixo nível. Eles só atrapalhariam. Além disso, Shin preferia trabalhar sozinho, isso lhe dava a liberdade de agir sem restrições. Nenhuma única informação. O que Shunsui estava pensando? Shin murmurou, olhando para o arquivo da missão. Tudo o que dizia era que Menos Grande havia atacado uma vila. Parecia que ele teria que investigar por conta própria. Ele tinha, no entanto, alguma isca espiritual consigo, algo para atrair os Oukas. Ele poderia usá-la para atraí-los. Vamos tentar. Shin usou a isca, sentou-se e esperou calmamente. Mesmo que um vasto Lorde aparecesse, Shin poderia matá-lo no instante. Além disso, ele duvidava muito que um vasto Lorde aparecesse. Um Gillian era o máximo que ele poderia esperar. Gillians eram uma visão rara no mundo dos vivos. Afinal, seu poder destrutivo era considerável. Se os Gillians aparecessem constantemente no mundo humano, ele seria mergulhado no caos total.
O mundo dos vivos não era tão estável assim. Após cerca de 15 minutos, Shin percebeu que apenas alguns Holous comuns eram atraídos por ele. Eles eram aniquilados por sua pressão espiritual antes mesmo de conseguirem se aproximar. Rugido. De repente, um rugido bestial ecoou pelo ar. O olhar de Shin se aguçou e ele se virou na direção do som. Era o rugido de um Gillian. O arquivo da missão mencionava menos grande, mas não estava claro se era apenas um Gillian ou se um Adjushas também estava envolvido. Adjushas apareciam raramente, mas não era impossível. Por ora, a única pressão espiritual que Shin conseguia sentir era de uma Gillian. Eles me mandaram até o mundo dos vivos só por causa de uma Gillian. Que perda de tempo. Shin não pôde deixar de dizer. Com a força que ele tinha, lidar com uma Gillian era brincadeira de criança. Ele estava em uma aldeia. Além do Gillian, inúmeros Holous comuns também uivavam. Os humanos comuns eram completamente indefesos contra eles. A morte era seu único destino. A aldeia era pequena e a maioria dos seus habitantes já havia sido massacrada. A chegada de Shin rapidamente chamou a atenção dos Holous. Para eles, sua pressão espiritual era um banquete irresistível. O Gillian voltou sua atenção para Shin e flutuou em sua direção, estendendo suas garras afiadas. Essa era uma Gillian comum, completamente sem cérebro. Shin nem se deu ao trabalho de gastar palavras com ela, matando-a com um único golpe. Os numerosos Holous comuns também foram eliminados. Para Shin, eles não passavam de bucha de canhão, facilmente destruídos apenas por sua pressão espiritual. Quanto aos humanos presentes, todos desmaiaram sob a influência de sua pressão espiritual. Não era minha intenção te envolver nisso. A pressão espiritual agia de forma semelhante ao aqui do conquistador. Pessoas comuns não conseguiam suportá-la e desmaiavam. Podia até ser usada para atacar diretamente, reduzindo o oponente a pó. Mas Shin havia se contido. Aquelas pessoas apenas desmaiaram. Embora fossem afetadas, suas vidas não corriam perigo. Esta deve ser a futura cidade de Karakura. Shin observou os arredores. A cidade era um imã para problemas, principalmente por ser um Jureishi, um lugar com energia espiritual extremamente alta, que naturalmente atraía Holous. Nem todos os lugares do mundo dos vivos conseguiam atraí-los, apenas aqueles com imenso poder espiritual. Hora de voltar. No momento em que Shin estava prestes a abrir o Senkaimon e retornar, ele sentiu outra pressão espiritual. Usando Shunpo, ele desapareceu num instante, reaparecendo numa área relativamente próspera. Bem, antes era um lugar próspero. Agora, tudo foi destruído. Parece que você é meu verdadeiro alvo. Diga-me, como um Adjushas, por que você está no mundo dos vivos em vez de ficar em Ecomundo, onde você pertence? Shin olhou para uma figura cinza esbranquiçada à sua frente. Ela tinha um buraco enorme na parte inferior do abdômen, o buraco característico dos Holous, e seu rosto estava coberto por uma máscara branca que lembrava um inseto seco. Você é um Shinigami? Não esperava atrair um tão rápido. Os Adjushas pareceram satisfeitos em ver Shin, com o olhar fixo nele. Ponto. Parece que você está tentando atrair ceifadores de almas para cá de propósito. Shin estreitou os olhos, pressentindo a intenção do Holou. Provavelmente viera para caçar e atacar outros Shinigamis. Isso mesmo. Assim que eu devorar Shinigamis suficientes, poderei evoluir para um vasto Lorde. A voz do Adjushas estava repleta de uma energia insana. Caçar seus semelhantes em Ecomundo era difícil, eles eram muito difíceis de encontrar. E as almas humanas eram praticamente inúteis para eles. Então, ela elaborou um plano: ir ao mundo dos vivos, atrair os ceifadores de almas que protegem os humanos e devorá-los para ficar mais forte. Comparado à busca por itens semelhantes em Ecomundo, este método foi claramente mais rápido. Não é uma má ideia. Uma pena que você esteja prestes a morrer. Shin olhou para os Adjushas com um toque de pena. O que Shin não sabia era que ele havia sido enviado ao mundo dos vivos justamente porque vários ceifadores de almas já haviam morrido ali. Originalmente, Yamamoto Jinryuzashi Gekuni queria enviar Shunsuke Kyoraku, mas como ele estava indisposto, Yamamoto pensou em Shin. Ainda bem que ele enviou Shin. Qualquer outro capitão talvez não tivesse conseguido lidar com os Adjushas à sua frente. Ao redor deste Adjushas estavam vários Gillians, 4 ou 5 deles. Foram eles que destruíram este lugar.
Os adjushas se consideravam superiores a tarefas tão insignificantes, então incumbiram seus gelinhos de fazer o trabalho sujo para atrair os Shinigamis. Um poderoso adjushas com uma dúzia de lacaios Gillian, um capitão Shinigami comum teria dificuldades contra eles. Shin percebeu que aquele adjushas era mais forte do que os que ele havia matado antes. Estava no auge de seu poder, prestes a evoluir para um vasto lorde. Mesmo que Shunsui Kyoraku tivesse vindo, provavelmente não teria sido páreo para ele. O Shunsui atual ainda não havia atingido o auge de sua força. Você tem coragem, ceifador de almas. A julgar por esse Aori, você deve ser um capitão, certo? Finalmente, uma capitão mordeu a isca. Os olhos do adjushas brilharam com uma luz cruel. Copie System capítulo 759. Missão cumprida. O adjushas, de cor branco acinzentada e pelagem da cor das areias de Uecomundo, olhou para Shin como se ele já fosse sua próxima refeição. O adjushas estava claramente confiante, e Shin ficou mais do que feliz em corresponder à sua confiança. Vamos acabar logo com isso. Quero voltar em breve, disse Shin calmamente aos adjushas à sua frente. Nunca vi um Shinigami tão arrogante quanto você. Agora, você conhecerá o desespero. O adjushas rugiu, sua voz carregada de fúria diante da expressão casual, quase desdenhosa, de Shin. Uma tempestade de pressão espiritual irrompeu dos adjushas, caindo sobre Shin, buscando esmagá-lo onde ele estava. Você acha que essa pressão espiritual é suficiente para me fazer entrar em desespero? Acho que é você quem está prestes a descobrir o que é o verdadeiro desespero. Uma imensa pressão espiritual emanou de Shin, subjugando seu oponente em um instante. Os gelinhos próximos foram extintos onde estavam. O próprio solo sob seus pés desabou. Em um raio de 1 quilômetro, a terra afundou mais de 10 metros, e todas as estruturas foram completamente destruídas. O adjushas sobreviveu, mas só pôde tremer incontrolavelmente diante do peso esmagador da pressão espiritual de Shin. Estão sentindo esse desespero agora? Perguntou Shin aos adjushas calmamente. No mundo dos Shinigamis, o combate era uma batalha de pressão espiritual. Com pressão suficiente, nem mesmo que era necessário, uma simples torrente de energia podia aniquilar a maioria dos inimigos. Aizen era um ótimo exemplo. Mesmo com a maior parte de seu poder selado, sua pressão espiritual por si só era suficiente para rivalizar com o poder do Rei das Almas. Ele chegou a se gabar de que poderia destruir o próprio palácio do Rei das Almas, o que fez Shin se perguntar por que ele se dera ao trabalho de criar o Oken em primeiro lugar. O Oken tinha como objetivo dar-lhe acesso ao palácio do Rei das Almas, mas se ele podia simplesmente abrir caminho à força, qual era o sentido? Talvez Aizen, antes da Batalha de Karakura, ainda não tivesse atingido esse nível de poder. Após essa batalha, sua força evoluiu várias vezes graças ao Ojuku. Mesmo sem Ojuku, ele deve ter retido uma parte desse poder. Shin sentiu que estava se desviando um pouco do assunto. No momento, ele estava enfrentando um adjushas e, apenas com sua pressão espiritual, havia subjugado a criatura. Se vocês implorarem por misericórdia agora, talvez eu os deixe viver, disse Shin calmamente aos adjushas. Não zombe de mim, disse o adjushas, erguendo a cabeça para encarar o Shinigami absurdamente poderoso. Um Shinigami jamais deixaria um Olo escapar. Eram inimigos naturais, destinados a lutar, nunca coexistir. Você enxerga as coisas com clareza, não é? Shin olhou para o adjushas, que jazia no chão sem implorar. Parecia compreender perfeitamente a sua situação. Nesse caso, concederei a você a morte, disse Shin calmamente. Ele brandiu sua espada e, com um único golpe preciso, acabou com o adjushas, pondo fim à sua vida com facilidade. Hora de voltar. Shin olhou para as ruínas ao redor, não lhes deu mais atenção e se virou para ir embora. Ele abriu um Senkaimon e retornou a Soul Society. Você já voltou? Retsuno Ana ficou um pouco surpresa ao ver Shin. Mal havia se passado meia hora. Você fugiu? Provocou Yorishi Shioi. Foi você quem fugiu. Shin deu um tapinha na cabeça dele imediatamente, fazendo Yorishi se agachar no chão, agarrando a cabeça. Aí. Shin, você não se segura nem um pouco. Isso é demais. Você não sabe que eu sou uma garota. Desculpe, não vi nada de feminino em você. E como você me chamou? Usou meu nome. Shin estalou os nós dos dedos, como se fosse bater nela novamente,
o que fez Yorishi instintivamente dar alguns passos para trás. Relaxa, eu não vou te bater, Shin assegurou assustada a Yorishi. O rosto de Yorishi corou levemente, e ela balançou a cabeça rapidamente. Eu não tenho medo de você. E, não precisa bancar o durão. Shin disse com uma risadinha discreta. A Yorishi atual era bem diferente daquela que ele se lembrava. Era apenas um único Adjushas. Quanto tempo você achou que levaria? Disse Shin, sem rodeios. Um Adjushas. Você derrotou um Adjushas. Yorishi olhou para Shin em choque. Sim. Há algum problema? Você realmente derrotou um Adjushas? O olhar de Yorishi estava repleto de dúvida. Ela não era completamente ignorante, sabia o quão forte eram Adjushas. Mesmo um capitão mediano talvez não fosse páreo para um desses. No entanto, Shin lidou com a situação em menos de meia hora. Para ser sincera, Yorishi achou um pouco difícil de acreditar. Você tem muito a aprender. E parece que você me menospreza, não é? Shin colocou a mão na cabeça de Yorishi e disse. Não, de jeito nenhum. Aliás, preciso ir para a academia Shino. Até mais. Yorishi, provavelmente pressentindo que Shin estava prestes a lhe dar uma bronca, rapidamente deu alguns passos para trás e saiu. A Yorishi atual é bem divertida. Fico imaginando como ela será no futuro, disse Shin com um leve sorriso, observando sua figura se afastar. A propósito, Shin, você não vai preencher um relatório de missão? Perguntou Retsuo Nohana a Shin. Após concluir uma missão, era necessário redigir e submeter um relatório à primeira divisão. Eram eles que lidavam com essas questões e comandavam todo o Gotei 13. Ah, que complicação. Que tal você me ajudar com isso, Capitão Nohana? Disse Shin com um sorriso, esperando que ela concordasse. Eu sabia que você seria preguiçoso. O Nohana já havia percebido as intenções de Shin. Por favor, Capitão Nohana. Shin colocou a caneta e o papel à sua frente. Primeiro, me conte o que aconteceu, disse o Nohana a Shin. Não há muito o que contar. Encontrei um Adjushas, matei-o e pronto, disse Shin, dando de ombros. Após terminar de falar, ele viu o Nohana olhando fixamente para ele. Pelo menos me dê alguns detalhes. Não seja tão conciso. Do contrário, você pode escrever você mesmo. Eu não vou te ajudar. Não diga isso. Tudo bem, eu falo. Ao ouvir que o Nohana não o ajudaria, Shin não conseguiu ficar parado. Ele imediatamente contou a ela sobre os motivos dos Adjushas. O Nohana gravou tudo e, depois que Shin revisou, encontrou um membro da segunda divisão para entregar o material ao capitão comandante Yamamoto. Copie System capítulo 760. Levando Yorishi para o Ekumundo um ano passou num piscar de olhos. Durante a maior parte desse tempo, Shin levou a vida com calma, desfrutando de um raro período de tranquilidade sem missões para cumprir. No entanto, vale ressaltar que Shin não estava visitando a quarta divisão. Em vez disso, Retsuo Nohana estava visitando a segunda divisão. Ei, você não vai me nomear seu vice-capitão? Yorishi Shione perguntou a Shin. Ela já havia se formado na academia Shino, concluindo todo o currículo em apenas um ano. Por causa disso, Yorishi vinha se gabando bastante para Shin. Afinal, ele havia passado 3 anos na academia. Claro, havia um motivo para isso, não era que ele precisasse de 3 anos para se formar. E o que eu devo fazer com o atual vice-capitão? Além disso, com a força atual de vocês, ser o terceiro na hierarquia não chega a ser uma despromoção. Shin olhou para Yorishi. Após sua orientação, ela de fato se tornara forte, mas tornar-se vice-capitã não se resumia apenas à força. Também exigia mérito. Sem nenhuma conquista prévia, era preciso galgar posições lentamente. Capitão, estou disposto a ceder meu posto para Yorishi, disse o vice-capitão da segunda divisão. Ele pertencia à família Fene, uma casa nobre de menor importância que era essencialmente vassala do clã Shioi. Sui Feng era da família Fene, e seu nome verdadeiro era Fene Shioline. Ela ainda precisa ser temperada. Ela ainda não está qualificada para ser vice-capitã, disse Shin, olhando para Yorishi. Por que eu não sou qualificado? Ao ouvir Shin dizer que ela não era qualificada, Yorishi sentiu uma onda de indignação. Em um treino recente, ela derrotou o atual vice-capitão usando apenas a sua força. Você realmente acha que o vice-capitão Feng estava usando toda a sua força contra você? Não fique arrogante logo depois de se formar.
Um pouco de imprudência juvenil é uma coisa, mas isso é outra, disse Shin, colocando a mão na cabeça de Yoruichi. Sua força ainda não era suficiente. Shin não queria ver Yoruichi se precipitando, pensando que poderia subir na hierarquia com habilidades ainda não refinadas. Você não sabe que quanto maior a sua posição hierárquica, maior a sua responsabilidade? Embora Yoruichi estivesse insatisfeita com as palavras de Shin, ela não disse nada. Sem forças para derrotar Shin, como ela poderia se considerar forte? Assim que o derrotasse com as próprias mãos, ela lhe mostraria o que era uma verdadeira potência. Prepare-se. Vou levá-lo ao Ecomundo. Shin disse para Yoruichi. Para que vamos ao Ecomundo? Perguntou Yoruichi, confusa. Ela já sabia que o Ecomundo era um deserto árido. O que havia para fazer lá? Para encontrar alguns oponentes para você, é claro. Assim você não trava na próxima vez que encontrar um Hollow e se esquece de como lutar. Embora Yoruichi já tivesse lutado contra Hollows antes, todos eram Hollows comuns. O mais forte que ela havia enfrentado era um Hollow gigante, ela nunca tinha sequer encontrado um Gillian. Tudo bem. Yoruichi concordou sem muita hesitação. Não parecia ser uma coisa ruim para ela. Lutar contra aqueles Hollows parecia divertido, e a própria Yoruichi adorava lutar. Vou levar a Yoruichi comigo. Capitão Nohana, terei que incomodá-la para cuidar da segunda divisão, disse Shin a Hetsu Nohana. O Nohana assentiu com a cabeça. Ajudar Shin a cuidar da segunda divisão não era problema. Além disso, durante o último ano, ela mal havia retornado à quarta divisão, deixando seus assuntos a cargo de seu vice-capitão. Shin então levou Yoruichi para o Ecomundo. Sem ordens, nem mesmo um capitão deveria vir ao Ecomundo, certo? Isso é realmente permitido. Yoruichi não pôde deixar de perguntar a Shin. Por que não seria? Contanto que ninguém descubra, está tudo bem, disse Shin calmamente. Contanto que ninguém soubesse, não haveria problema. Quanto ao risco de ser descoberto, não havia motivo para preocupação. Ele confiava que o Nohana o encobriria. Há muitos menos em Ecomundo. A menos que sua vida esteja em risco, eu não vou intervir, então é melhor você ter cuidado. Shin avisou Yoruichi. Em outras palavras, mesmo que Yoruichi se machucasse, Shin provavelmente não ajudaria. Ele só interviria se ela enfrentasse uma crise real. Eu sei. Yoruichi não apresentou objeções, seu rosto demonstrando determinação. Comparada a um ano atrás, Yoruichi havia mudado muito. O chefe do clã Shioen, Kiyotaka Shioen, havia falecido. Com a morte de seu avô, Yoruichi teve que assumir mais responsabilidades por toda a família. Shin percebeu que, em comparação com a sua antiga personalidade vibrante, Yoruichi havia se tornado muito mais calma e madura. Vamos lá, dê o seu melhor, disse Shin, dando um tapinha no ombro de Yoruichi. Yoruichi não estava com sua Zanpakuto. Como não tinha interesse em esgrima, raramente carregava uma. E Shin nunca tinha visto treinar com o Shikai de sua Zanpakuto. Na história original, ela também nunca havia liberado seu Shikai. Onde encontro um oco? Yoruichi olhou em volta e perguntou a Shin. Não havia um único Hollow à vista. Parecia que não havia nenhum menos em Ecomundo. Tenha cuidado. Um lugar que você considera seguro pode não ser, lembrou Shin a Yoruichi. Ele não lhe disse diretamente como encontrar um Hollow. A verdadeira busca dependia dela. Yoruichi fechou os olhos e começou a examinar cuidadosamente os arredores em busca de qualquer flutuação. Nada escapava aos seus sentidos. Escondido debaixo da areia. Que canalha astuto! Yoruichi socou o chão de areia com o punho, fazendo toda a área tremer. Não se deixe enganar por sua aparência esbelta. A força de Yoruichi era assustadora. Afinal, sua especialidade era a Kuda. Saia daqui. Yoruichi finalmente desenterrou o Gillian que estava escondido debaixo da areia. Em seguida, ela usou Shunpo, aparecendo instantaneamente atrás de Gillian, com o punho envolto em pressão espiritual, e o golpeou com força contra Gillian. Boom! O impacto fez com que Gillian fosse arremessada para longe. Nada mal, né? Perguntou Yoruichi, olhando para Shin com um toque de orgulho. Você deveria estar mais concentrado no seu oponente agora, disse Shin, franzindo a testa. Você realmente acha que é muito mais forte do que ele? Um momento de descuido é tudo o que precisa para perder. A Gillian que estava diante deles era de fato mais fraca que Yoruichi, mas não por muita diferença.
Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.